Olá pessoal, tudo bem? Convido vocês para mais um encontro e eu gostaria de refletir com vocês hoje esse tema que é a lei do amor. Mas antes da gente dar sequência, vamos fazer a nossa oração de todos os nossos encontros, invocando a presença do Espírito Santo em nós, para que nós possamos ter um bom entendimento desse tema que nós vamos refletir hoje. Vamos iniciar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo e Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Vamos analisar um pouquinho essas duas palavras, do nosso tema de hoje, que é a lei do amor. Vamos ver um pouquinho do significado, pelo menos do significado que tem no dicionário sobre lei e sobre amor. Bom, lei nós vemos lá no dicionário que é uma regra, uma prescrição escrita que emana de uma autoridade e impõe a todos os indivíduos, uma obrigação de submeter-se a essa lei, sob pena de sanções. Ou seja, lei é um conjunto de regras escritas que nós estamos submetidos a elas, e uma vez que nós não a cumprimos, nós estaremos sujeitos às suas penalidades. E sobre o amor? O amor diz assim: é uma forte afeição por outra pessoa, que pode ser nascida de laços familiares, ou de laços de consanguinidade, ou até mesmo de uma relação social. E pode ser também uma atração baseada num desejo corporal ou num desejo sexual. Então essa é uma definição bem simples, sobre lei e sobre amor, que nós temos aí no dicionário. Mas dentro desse contexto bíblico, desse contexto espiritual que nós vamos refletir, quando nós falamos de lei, nós somos remetidos ao Antigo Testamento, onde nós já tivemos oportunidade de ver aqui todas as regras, que Deus foi estabelecendo ao seu povo ao longo dos anos, e que na maioria das vezes esse povo tinha dificuldade de se submeter, de cumprir essas leis, e de certa forma eram penalizados. A gente não pode dizer que eles eram castigados, mas que eram corrigidos, através dessas penas que Deus colocava para eles. E quando nós falamos do amor, essa palavra amor, isso já nos remete ao Novo Testamento com a vinda de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo foi o grande revelador do amor, daquele Deus Pai amoroso. Então é nesse contexto que a gente quer trabalhar hoje, quer refletir hoje com vocês. Sobre o amor, eu queria ver algumas definições aqui com vocês, que são definições filosóficas, já do tempo antigo, lá da Grécia. Os gregos, que foram os precursores da filosofia, então eles deram 7 definições para essa palavra amor, ou seja, 7 situações de amor que a gente pode sentir, que a gente pode viver. E são elas assim: a filautia, pragma, ludus, eros, filia, storge e ágape. Vamos ver com calma o que significa
cada uma dessas palavras, né? Então, esse amor filautia é aquele amor próprio, né? É o primeiro amor que nós temos que sentir. Se nós não sentimos um amor próprio, um amor por nós mesmos, né? Como é que a gente vai estar preparado para sentir as demais sensações, né, de amor? Como é que nós vamos amar o próximo, vamos amar o irmão, o pai, a mãe e assim por diante. Então esse é o primeiro amor que nós temos que ter, né, que é o amor próprio. Isso segundo a filosofia grega. Depois o segundo sentimento de amor é o pragma, que é aquele amor prático, né, o amor pragmático. É um amor baseado na dedicação de um bem maior. Por exemplo, os casais que se amam para um bem maior, que são os seus filhos, né? Então é um amor que já extrapola o amor entre eles, né? Um amor que vai além daquilo que eles sentem, né, um pelo outro. É um amor que né, dá um amor maior à sua família, ao seu filho. O número 3 é o ludus. O ludus ele é o oposto do pragma, né, do amor pragmático. É aquele amor sem compromisso. Embora muitas vezes esse tipo de amor ele possa se modificar ao longo do tempo. Ele pode começar com um amor sem compromisso, mas se transformar num outro sentimento, né? Depois tem o amor eros, que é aquele tipo de relacionamento que nós frequentemente associamos ao amor entre os casais, né? Entre homem e mulher, aquele amor passional, a paixão, né? Ele está relacionado ao Deus Eros, ao Deus do amor. O quinto sentimento de amor que seria o filia, que é o amor fraterno, o amor entre irmãos. Ele se descreve como um sentimento que nós temos com nossos irmãos ou com os nossos amigos mais próximos, né? É aquele amor mútuo, benéfico, ele ultrapassa também as barreiras do amor do Eros e do Ludus. Depois o número 6, que é o sentimento storge, que é o amor paterno. Esse é aquele amor que os pais têm para com os seus filhos, né? Como o filia, esse é um amor muito grande, um amor que pode ser eterno, né? É aquele amor que faz com que os pais se entreguem, né, aos seus filhos de forma incondicional. Ou melhor, que os pais façam qualquer coisa por seus filhos de forma incondicional, que os perdoe, né, em qualquer circunstância. Então os pais com um senso forte desse amor storge farão qualquer sacrifício por seu filho e não pedirão nada em troca. E por fim a última definição, que é o amor ágape, né? Esse amor ágape é aquele amor total, né? É aquele amor que nós podemos dizer que foi o amor com que Cristo nos amou, né? Então é o sentimento de amor que todos nós aspiramos sentir, né? Que é o amor incondicional por tudo e por todos. É aquele amor que nos inspira a fazer o bem em qualquer momento, em qualquer situação, por mais difícil que ela seja, né? Nos leva a sermos voluntários, nos leva a ter aquela sede, né, de salvar o mundo, de realizar grandes atos de bondade e assim por diante. Esse é aquele amor que realmente pouquíssimas pessoas conseguem alcançar. Talvez os santos, né? Um exemplo que nós podemos dar aqui, além do próprio Cristo que deu a sua vida por amor, né? Madre Teresa de Calcutá e assim por diante, né? Somente os santos é que realmente conseguem alcançar esse nível de amor. Muito bem, nós falamos de lei e amor. Agora, será que para a gente viver, né, esse amor, esses tipos de amores, esses sentimentos de amor, será que nós precisamos de uma lei, né?
Vamos ver o que está escrito lá no Gênesis, já no primeiro livro, no segundo capítulo. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim de Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a gente já vê lá no início da Bíblia, no segundo capítulo, logo após a criação de todo mundo, quando Deus criou o homem, Deus já deu uma lei para ele, uma regra, uma instrução. E ele devia obedecer a essa instrução. Se não obedecesse essa lei, essa instrução, ele estaria sujeito a uma pena. E assim aconteceu, como nós já conhecemos a história. E à medida que o homem vai se desenvolvendo, vai se estabelecendo uma relação com Deus, Deus, ao longo da sua caminhada, vai colocando regras para a sua convivência. O homem sempre de coração duro, não enxergava essa necessidade, essa importância do amor dentro daquilo que Deus passava para eles. Então foi necessário que Deus fosse conduzindo eles através de leis, através de regras. Nós já vimos aqui que ao longo da história do povo de Deus foi necessário estabelecer essas regras de convivência devido à dureza do coração dos homens. E a maioria dessas leis nós encontramos lá nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que nós já vimos aqui, que nós chamamos de Pentateuco, ou aquelas leis de Moisés, as leis mosaicas. Entre elas está os 10 mandamentos. E veja a ênfase que a gente vai dar aqui em 2 dessas leis. Uma delas está lá no Deuteronômio, no capítulo 6, que Deus disse ao povo assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e com todas as tuas forças. Então veja que a primeira palavra dessa regra é amarás, é amor. E depois ele diz lá no Levítico, no capítulo 19, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos de teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pois eu sou o Senhor e guardarás os meus estatutos. Então o que Deus pede desde o início para o povo é amor. Amor a Deus e amor ao próximo. E nós não conseguimos amar a Deus se nós não amarmos ao nosso próximo. E portanto foi necessário que Deus, através de Moisés, passasse ao povo os 10 mandamentos. E mesmo depois dos 10 mandamentos, houve ainda uma série de leis e de regras. Moisés vivia com aquele povo num contexto onde eles estavam mergulhados na mais completa ignorância espiritual. Um povo que, na sua desobediência às regras de Deus, vivia sem disciplina, sem ética, carente dos preceitos morais, entregavam assim, a total violência. Era aquela coisa de olho por olho, dente por dente. E o profeta Moisés o profeta Moisés ele tinha como missão guiar esse povo que havia saído da escravidão do Egito até a Terra Prometida. E nesse contexto, nessa caminhada de 40 anos, foi que Moisés recebeu os 10 mandamentos das mãos de Deus, selando assim aquela grande aliança entre Deus e o povo de Israel. Mas o fato é que ao longo de todo esse tempo, os judeus eles tiraram do Pentateuco ali 613 mandamentos.
né? Sendo que desses 613 mandamentos, 365 deles eram negativos, né? Chamados de mandamentos negativos, ou seja, de proibições, de coisas que eles não podiam fazer. E 248 mandamentos eram positivos, ou seja, de coisas que eles deviam fazer. Então eram regras que realmente pesavam muito na vida desse povo. Essas regras é o conjunto de todos os mandamentos que, de acordo com o judaísmo, constam na Torá, que para nós são os 5 primeiros livros do Pentateuco, e segundo os judeus, essas regras eram a lei mosaica, né? Aquilo que realmente eles tinham que viver para ser um judeu verdadeiro, né? Mas aí, ao longo de toda essa caminhada até a vinda do Messias, até a vinda de Jesus Cristo, essas leis elas foram se tornando um grande peso para a população judaica, para o povo judaico, né? Para o povo judeu. Tanto que a gente vê no contexto do Novo Testamento, né, os confrontos que Jesus teve com os doutores da lei, era justamente sobre isso. Eram leis que eles exigiam do povo, mas que eles mesmos não cumpriam. E Jesus vem trazer para dentro dessas leis, né, no cumprimento dessas leis, uma forma diferente de vivenciar essas leis. Ou seja, que tudo que eles fizessem fosse feito não somente para cumprimento da lei, mas que fosse feito por amor, né? Veja o que Jesus, né, num desses confrontos, o que Jesus fala, e está narrado lá no capítulo 22 de Mateus. E os fariseus, ouvindo o que Jesus fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e o grande mandamento. E acrescentou ainda: e o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus ainda acrescentou: desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que Jesus quis trazer para eles é que o amor, né, que com o amor você cumpriria, né, atenderia todas as leis do Antigo Testamento. Por isso que ele diz: desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E Jesus ainda disse também, né, está narrado lá em Mateus no capítulo 5, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e os injustos. Se vocês amarem somente aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos, né, os pecadores fazem isso. E se vocês saudarem, ou seja, se vocês cumprimentarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos não fazem isso? Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então Jesus aqui, com essa nova forma de cumprir a lei através do amor, Jesus também nos chama à santidade, ou seja, para que nós sejamos perfeitos como o Pai Celestial é perfeito, para que nós sejamos santos como o Pai Celestial também é santo. E essa lei do amor, ela é muito forte, porque vocês veem que Jesus pede para que nós amemos os nossos inimigos, né? Que nós oremos por aqueles que nos perseguem, né? Porque todos somos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons,
e derrama chuva sobre os justos e os injustos. E veja também o que São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele fala sobre o amor. Esse trecho, esses versos aqui, ficaram conhecidos como o hino ao amor. E ele diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada eu seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E ele continua: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E veja também o que João, na sua primeira carta, ele fala também sobre o amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele, ou seja, por meio do amor. E é nisto que consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, ou seja, como remoção, perdão dos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Vejam que são declarações fortes, sobre o amor, tanto escrito por Paulo como por João. Veja que há uma diferença muito grande da definição que nós temos, sobre o amor no dicionário. E o que a Igreja Católica nos fala sobre amor? Ela diz assim, lá no Catecismo: Deus é amor, e o amor é o primeiro dom, que contém todos os outros dons. Este amor derramou Deus nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Uma vez que estamos mortos, ou seja, feridos pelo pecado, o primeiro efeito do dom do amor é a remissão dos nossos pecados, e é a comunhão do Espírito Santo, que na Igreja restitui aos batizados a semelhança divina perdida pelo pecado. Ou seja, se nós estamos vivendo em amor, nós vamos ter com mais facilidade o perdão dos nossos pecados. Ou dependendo da intensidade com que nós vivemos o amor, nem pecados nós vamos cometer. E como que a gente pode praticar esse amor? Porque às vezes é muito bonito, a gente lê muito sobre o amor, nós falamos aqui muito sobre o amor, mas como que nós podemos praticar esse amor? Como que isso pode ser demonstrado em nossa vida? Eu gostaria de ler aqui um trecho onde Jesus fala sobre o julgamento final, que está narrado lá em Mateus, no capítulo 25. Para mim isso demonstra bastante como nós devemos praticar esse amor. Ele termina esse trecho dizendo assim:
Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e tu me hospedastes. Estava nu e tu me vestistes. Adoeci e fostes me visitar. Estive na prisão e fostes me ver. Então acho que essa é o ensinamento maior que Cristo nos deixou, né, de como praticar o amor. E uma forma da gente que está bem próxima de nós e que nós podemos, né, realizar tudo isso que nós acabamos de ver é fazendo essas perguntas, né, para nós mesmos. Primeiro, nós participamos de alguma pastoral da igreja, né? Nós já falamos aqui sobre as várias pastorais que nós temos na igreja e que levam ajuda, né, a todos aqueles que precisam, ou pelo menos tenta alcançar a maioria daqueles que precisam, com roupas, com alimento, com palavra, com eucaristia, né, com visitas, né, com pequenos momentos de conforto. Nós doamos roupas, doamos alimentos, nós visitamos orfanatos, visitamos creches, casas de repousos, doentes nos hospitais. E vamos até um pouco além, né? Nós visitamos os nossos pais com a frequência que nós devemos visitar, né? Visitamos os nossos amigos, os nossos parentes, damos esmolas aos necessitados na rua, ou sempre temos uma desculpa, né, para não dar a esmola. Então acho que esse é o modo mais prático que nós temos de vivenciar o amor, né? É ver a necessidade do próximo. E por aqueles que ainda a gente não consegue fazer nada, que nós possamos rezar por eles, né? Que nós não esqueçamos deles na nossa oração do dia a dia. E aí eu vou repetir aquilo que Jesus disse, né? Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os pecadores fazem isso. Se vocês cumprimentam apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos, até aqueles que não têm religião nenhuma fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai. Muito bem, pessoal, essa era a mensagem que eu tinha para vocês sobre esse tema que é a lei do amor. Sobre lei e sobre amor. É sobre aquilo que nós simplesmente fazemos e aquilo que nós fazemos com algo mais, que é com amor. Então, como disse São Paulo, não basta fazer nada, não vai ter valor nenhum se a gente não fizer isso com amor. Antes de finalizar, eu gostaria de deixar vocês com um vídeo sobre a maior prova de amor, né, que foi deixada nesse mundo. Então fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser, e assistam o vídeo, por favor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus diz que Ele não veio abolir a lei, mas levá-la ao cumprimento. Ou seja, é a realização de tudo aquilo que Deus preparava no Antigo Testamento. Vamos tentar compreender melhor. Veja, no Antigo Testamento, Deus preparou o seu povo para a vinda de Cristo. E como é que Ele fez isto? Bom, primeira coisa, era necessário que Deus tirasse o seu povo daquela lógica, né, da animalidade, da vingança. Ou seja, existe em nós, seres humanos, né, uma realidade de que quando nós somos objeto de injustiça, quando alguém faz algo contra nós, né, nós desencadeamos uma fúria e temos uma capacidade destruidora enorme. É assim que, antigamente, né, nos povos menos civilizados, a barbárie imperava. Diante de uma ofensa que a pessoa fazia contra mim, eu ia lá e matava ele, a família inteira, destruía suas propriedades e pronto, e acabou. Ou seja, era uma desproporção, ou seja, o ser humano ele é assim, ele tem uma capacidade destruidora enorme, não é? Mais do que
os animais, pelo menos mais do que a maioria dos animais. Nós, ofendidos por algo, estraçalhamos as coisas. Pois bem, Jesus não podia vir nesse ambiente. Era necessário que Deus preparasse. Então a lei foi colocando, né, um freio à violência, ao egoísmo. Né? A Torá do Antigo Testamento, ela foi dada ao povo para que o povo, deixando, né, essa, digamos assim, animalidade, se civilizando um pouco mais, pudesse então aos poucos ir recebendo a mensagem do amor. Ainda no Antigo Testamento, Deus falou de amor. Deus falou no Deuteronomista, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Deus falou no Levítico, amar o próximo como a si mesmo. No entanto, esta realidade do amor, este convite ao amor, ele no Antigo Testamento ainda teve seus grandes limites. Claro, houve santos no Antigo Testamento, como os grandes santos profetas e sacerdotes do Antigo Testamento, como Ezequiel, como Jeremias, que viviam a lei, que realizavam o culto no templo e tinham um coração que amava. Mas isso era mais exceção do que regra, né? Na realidade, a lei do Antigo Testamento ainda carecia de algo. E o que é este algo? Este algo aparece, não é, com Jesus. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. A graça. Ele veio nos dar a capacidade de corresponder a esta lei do amor. Como amar a Deus de todo o coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento? Essa lei vai ser abolida? Não. Mas é impossível vivê-la, então é melhor abolir, é melhor trocar de lei. Jesus diz, não, eu não vim abolir esta lei, eu vim dar a vocês a graça, vim dar a vocês a força, vim dar a vocês a possibilidade de realizá-la e realizá-la muito mais do que ela foi prevista no Antigo Testamento. Eis que eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, numa medida impensável. O Antigo Testamento falava, ama o próximo como a ti mesmo. Jesus diz, ama o próximo como eu vos amei. E como Ele nos amou morrendo na cruz. Se fosse somente isto, essa lei seria o maior de todos os moralismos, o moralismo mais estarrecedor e mais inaceitável de todos. Imagine, Ele está exigindo de nós que morramos na cruz. Mas Jesus não está exigindo. Jesus está dando a graça de amar, a possibilidade de amar. E é isso que nós devemos fazer na Quaresma. Devemos rezar e pedir a Deus a graça, chegar a dizer, Jesus, eu não amo, eu não vos amo, eu não me amo, eu não amo ninguém, eu não sou capaz de amar, mas dai-me, Senhor, a graça para que esta lei do amor que nos foi dada agora seja levada a cumprimento, se realize. Aquela flor em botão finalmente desabroche e o meu coração de pedra seja transformado num coração de carne. Foi por amor que Ele se entregou no teu lugar, pagou por teus pecados, somente por te amar. Coroa de espinhos colocaram em Jesus, os cravos perfuraram suas mãos e seus pés naquela cruz. Ele veio pra te resgatar, curar tuas feridas, amenizar tua dor. Basta somente o aceitar, e grandes prodígios Ele realizará. O
chicotes na pele puderam dilacerar, e a lança em seu lado pôde então concretizar sua morte de cruz. Foi por amor, oh meu Jesus. Quanta vida nos trouxe em meio às trevas, então nasceu a luz. Ele veio pra te resgatar, curar tuas feridas, amenizar tua dor. Basta somente o aceitar, e grandes prodígios Ele realizará. Tuas feridas, amenizar tua dor. Basta somente o aceitar, e grandes prodígios Ele realizará. Ele Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.